Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal para vocês. E para quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como utilizar o nosso celular ao nosso favor, como a gente pode usar para a gente poder aumentar a nossa produtividade e que tem a ver também com a preguiça, com as más consequências que ele gera para nós. Mas antes de falar tudo isso aqui para vocês e mostrar também como que a gente lida com isso com a nossa rotina, se inscreve aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se você gosta de ver esse tipo de conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Na maioria das vezes, a gente usa o nosso celular para a gente poder fazer alguma coisinha, para a gente ir acompanhando todas as nossas tarefas, para a gente fazer aquele checklist, querendo dizer que a gente já fez, se tá tudo ok, se a gente já terminou alguma coisa. Então, tem esses hacks que é do nosso celular, que faz gerar a nossa produtividade, como muitos aplicativos que ajudam nisso, que é o Google Calendar, o Google Tarefas, o Lembretes do iPhone, o Google Keep. Muitos deles a gente consegue sim gerar essa produtividade que faz aumentar na nossa rotina, que faz a gente querer gerar esse armazenamento de tarefas para a gente fazer acontecer. Então, com esses aplicativos que é de celular, eles sim ajudam a gente bastante, com certeza, fora tarefas de casa, ou da sua escola, faculdade, da sua empresa. E para pensar em projetos da sua empresa, por exemplo, se você trabalha para uma empresa, você trabalha em equipe, vocês têm que fazer uma lista para anotar tudo que vocês têm que fazer. Seja tarefas de como lidar com aquilo, de como fazer acontecer, de como concluir, de como se organizar e se planejar para fazer tudo isso funcionar em um único só, para poder concluir e fazer acontecer esse seu projeto. Isso também funciona para diversas áreas de outras vidas, como por exemplo, que eu estava acabando de falar. Pode ser em um trabalho da sua escola, da sua faculdade. Então, fazendo dentro desse sistema, ele é muito bom para a gente anotar tudo que a gente tem que fazer para não esquecer depois e para colocar também em forma de lembretes e definir a hora. Então, por exemplo, essa semana eu tenho que pesquisar artigos para pôr dentro do meu trabalho. E nisso a gente vai colocando as tarefas que é referente a esse meu trabalho. Por exemplo, ler um livro, ver uma revista que é referente ao meu trabalho, que mais? Anotar alguma coisa que a gente viu em um livro, por exemplo, para a gente ver isso depois, tudo nessa lista de tarefas, para a gente fazer depois e fazer acontecer, para ficar esse trabalho todo de um formato padrão, para que você consiga se sair bem nesse seu trabalho, para você tirar uma nota 10. Então, com esses ajustes, junto com o seu celular, para anotar suas coisas, ele é ótimo em nossas vidas. Não há uma má consequência que não tenha. É claro que vai ter momentos de preguiça, que você não vai querer pesquisar, que você não vai querer ir a fundo, tem dia que você vai ter um dia corrido, que não vai ter tempo de pesquisar sobre, não vai ter tempo de ler alguma coisa para poder terminar de ver um livro. Isso é normal, mas isso é muito ruim, porque a gente tem que pensar no nosso poder de acreditar nas coisas que pode funcionar. O nosso celular, além de ser um ponto positivo, ele também é um ponto negativo. Por quê? Muitas vezes tem a questão dessa preguiça, da gente pensar, adiar e não fazer acontecer para o nosso sucesso, para a gente ter esse brilho no ar para poder conseguir tudo que a gente quer conseguir. Então, por exemplo, a gente tem que pensar nos nossos sonhos. E para fazer isso acontecer, a gente tem que pesquisar, estudar, trabalhar, se esforçar. Por mais que seja muito difícil,
É claro que não vai ser fácil, vai ter obstáculos à frente. Mas isso, eu não tô querendo dizer pra você não desistir, não desista. Porque assim, todo processo tem obstáculos. Vai ter obstáculos. Não vai ter uma coisa que você não estiver fazendo, que você faça, que não vai ter obstáculos, que pode ser muito fácil pra você. Porque tudo que a gente quer, sempre tem alguma coisinha que vai ser difícil de fazer acontecer. Porque assim, o que nós pensamos para o nosso futuro der certo, a gente tem que acreditar, trabalhar, se esforçar para gerar tudo isso acontecer. Mas fazendo o quê? Trabalhando, estudando, fazendo curso, fazendo faculdade, escola, fazendo cursos novos, sei lá, qualquer outra coisa, para poder você realizar o seu sonho. Então, nessa parte, o celular é um ponto positivo. Por que eu tô falando disso? Mas, Gi, por que isso tá fazendo sentido? O que isso tem a ver com sonhos? Porque a internet ajuda, que tem a ver com o celular, pra gente pesquisar coisas, saber sobre mais, pra gente poder se planejar sobre os nossos sonhos, pra gente ir atrás. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu queria muito o iPhone 11 por conta dos vídeos que eu faço aqui do canal, pelo meu Instagram, pelo meu TikTok, para eu poder monetizar as minhas redes sociais e começar a trabalhar com elas, ganhar dinheiro. É isso que eu mais gosto e eu quero fazer muito isso. Então é justamente isso que eu tô falando. Nesse processo, o nosso celular ajuda bastante, porque requer bastante, como posso falar, estudos, trabalho e se esforçando. Você não para, você não pode parar aquilo que você quer muito realizar. Foi o que eu fiz. Eu trabalhei muito, economizei também. É importante também a gente poder separar com economias e se organizar. Porque se a gente não soubesse organizar para poder realizar os nossos sonhos, não vai acontecer. Então, eu acabei comprando o iPhone 11 faz 10 meses. Tanto que eu fiz um vídeo, eu vou deixar linkado aqui para vocês verem como que tá sendo a minha rotina com ele, como que tá sendo, enfim. E eu consegui fazer essa minha compra porque eu queria muito para eu melhorar a qualidade de cada vídeo, de cada post, por conta da câmera, por conta do desempenho, tudo isso e mais um pouco. Então, esse é um exemplo. E também agora eu vou falar do ponto negativo, que tem a questão da internet com o celular. Como assim? Tem algumas coisas que a gente retém para nós, que a gente fica se culpando. Ah, mas eu não vou conseguir porque vai ser muito difícil. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? A gente pensa, a gente tem que se arriscar. Por mais que seja difícil e complicado, tenso, a gente tem que se arriscar. A gente tem que tentar fazer isso. Porque se a gente não fizer, a gente não vai fazer acontecer. Porque tem a questão da preguiça, a gente fica se culpando, a gente fica horas pelo celular, a gente fica triste e vendo outras pessoas conseguindo tudo que elas conseguiram. E a gente retrai tudo isso pra nós, a gente se sente muito triste, rebaixada, cabisbaixa. Isso é muito triste mesmo, francamente. Mas a gente tem que pensar que a gente é capaz, porque a gente tem que acreditar em nós mesmas, que a gente é capaz, que a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, que tudo nessa vida não é nada fácil. Mas tem coisas da vida que faz a gente repensar sobre: vai valer a pena o esforço? Vai demorar? Vai ser fácil? Vai ser rápido? Tudo é questão de tempo. Como um outro exemplo, eu me formei na faculdade de pedagogia. Eu queria muito, confesso que no começo eu não estava sabendo lidar muito bem, eu não sabia se eu ia gostar da faculdade,
Tem isso também. Mas eu acabei gostando e eu queria me formar em uma faculdade que eu queria fazer. E aconteceu. Também tem outro ponto que é a questão do celular. A gente fica horas vendo vídeos, fotos, coisas aleatórias, sendo que a gente nem podia fazer para fazer as nossas tarefas, para a gente poder fazer aquilo tudo. Então a gente fica adiando, deixando para outro dia, deixando para uma outra hora. Isso é péssimo, não façam isso. Isso é uma outra questão do celular de ser o nosso inimigo. A gente não pode ser assim. Por mais que tem dias que é muito corrido pra gente, a gente fica cansado, a gente fica com aquele pensamento: será que vai dar tempo de eu fazer essa tarefa? Será que vai dar tempo de eu terminar de fazer o meu trabalho? A gente fica repensando, adiando, repensando, adiando. Quanto mais fizer isso, não vai acontecer. Se você quer muito uma coisa, para você se sair bem, você tem que ir atrás. Por mais que você não goste, por exemplo, uma prova de história. Você pode não gostar da matéria, mas você tem que se sair bem nessa prova. Então você tem que estudar, fazer as tarefas da sua faculdade ou escola para poder se sair bem nessa prova e nas outras atividades. Eu gostava muito de história, literatura, geografia. O que eu não gostava muito era de exatas. Os meus amigos me ajudavam bastante em época de escola. E se eu não fosse por eles, eu seria reprovada, porque eu era muito ruim, confesso. Mas assim, todos nós temos uma coisa que a gente não vai gostar, que a gente não vai se sentir bem de fazer aquilo que a gente não gosta. É normal. Então, isso é questão também da gente estudar uma coisa que a gente não gosta. De ir atrás para poder pesquisar, para poder ler sobre, pesquisar sobre artigos que tem a ver com a sua prova, que mais? Livros, revistas, museus, por exemplo, porque tem essa questão também. E são esses detalhes que faz a diferença, que é bom e que é ruim. A gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. A importância da gente lidar sobre o nosso celular para poder aumentar a nossa produtividade, para fazer acontecer, para poder ir atrás de seus sonhos, para poder conquistar e não desistir. E também a questão das más consequências, como a preguiça, adiando coisas, você fica horas pelo celular e você não faz nada o dia inteiro, o que é péssimo também e que infelizmente acontece. Há algum tempo atrás eu era assim, eu não sabia como melhorar isso, depois eu fui entendendo melhor, pesquisando mais sobre isso, para poder melhorar o nosso autocuidado. O autocuidado é na parte digital, pra gente se sentir melhor, não ficar vendo outras pessoas que conseguem coisas pra gente não se sentir triste, o que acontece também, mas a gente tem que se reerguer, a gente tem que se elevar, manter a cabeça pra frente e fazer tudo que a gente quer. A gente não tem que se espelhar em outras pessoas, o que muitas vezes acontece. Então, o meu foco aqui é sobre isso, para não desistir, ir atrás de seus sonhos, de fazer acontecer da sua vida. Se você quer realizar um sonho, se você quer realizar um projeto seu, mudar de vida, melhorar na sua escola, na sua faculdade, parar de ser preguiçosa, o que muitas vezes também acontece, para não acontecer, para a gente poder fazer e dar o nosso melhor. Então é sobre isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!